Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Arte Estágios, compartilhando o meu momento de estágio das artes visuais, licenciatura, no ano de 2021, né, /1. Gostaria de agradecer a professora Dorcas, também a professora Karine, do Colégio de Aplicação, que foi quem nos recebeu para a realização desse estágio. Gostaria de agradecer também muito a URGS por ter se comprometido com os estudantes nesse momento de pandemia e principalmente no ensino remoto emergencial, que para mim foi bastante significativo. Acredito que se não fosse por esse momento eu não teria conseguido concluir o curso, né? Estou em vias de conclusão, falta só mais um estágio, mas eu acredito que, apesar dos pesares, foi um momento que agregou bastante. Então, eu vou começar agora com um relato do meu estágio, que foi no Colégio de Aplicação da URGS, na turma Amora, 6º ano do ensino fundamental. Na primeira aula que nós participamos, eu digo nós porque nós somos divididos em grupos, e o meu grupo sou eu e mais 3 colegas do curso de Artes Licenciatura. Nós então começamos observando a turma. A professora Karine já estava com uma atividade de avaliação em andamento, foi do fechamento do trimestre, e eu achei bastante interessante que ela usava bastante das escalas para saber como está a preparação para a semana. Então, os alunos fizeram bastante utilização, tipo, escala em anime, como estou para a semana. Escala Michael Jackson, como eu estou para a semana. Foi bastante interessante porque eu percebi que estimulou bastante os alunos a buscarem referenciais na internet para a construção desse trabalho, e a professora Karine enfatizou que teriam que ter esses referenciais, ela sempre buscando, né, que os alunos não só pesquisassem as coisas por pesquisar, mas que fizessem o uso de referenciais da internet mesmo. Depois disso, nós tivemos uma aula de observação com relação a uma visitação a uma exposição da Fundação Força e Luz, a exposição Pungente, onde nós também tivemos uma conversa com as artistas, o que foi bastante interessante porque a turma participou ativamente e com perguntas relevantes para as artistas, não apenas também perguntas por perguntar, foram perguntas bem elaboradas e querendo saber como é que tinha sido a construção e falando sobre as obras e como eles viam aqueles objetos. E as artistas foram até pegas de surpresa, eu acredito que elas não estavam esperando uma reação tão positiva assim dos alunos, ou que os alunos viessem com esse viés assim mais interessados mesmo nas obras, como eles estavam. Até eu gostaria de abrir um parênteses, essa turma, eu desde o início achei eles bastante participativos, tanto com relação a que eles abrem a câmera e falam na câmera, quanto os que não conseguem abrir a câmera, mas eles participam ativamente no chat. Então, é bem interessante nesse aspecto, porque em momento algum a professora Karine ou a nossa colega Luísa, que foi a que conduziu e ministrou as aulas, que seriam as nossas, né, do estágio, precisou pedir para a turma participar, ou perguntou se estava todo mundo ali, o que me deixou bastante feliz, a participação da turma. Nós decidimos por a colega Luísa ministrar as aulas e a gente colaborou na elaboração do projeto dela. Foi um projeto de híbridos. Então, numa primeira aula, ela teve um disparador para os alunos, a capa da atividade na plataforma do Moodle. Foi uma xícara e um pires peludos,
o que provocou então os alunos a pensarem com relação a objetos e a funcionalidade do objeto, se o objeto poderia ter mais de uma função. E numa primeira aula o que a gente elaborou mais foi um jogo, então seria um jogo de sons, então os alunos foram convidados a buscar um objeto em casa e fazerem o som desse objeto, e nós então teríamos que adivinhar qual era esse objeto. Foi bastante divertido, todos participaram, os que porventura não conseguiram apresentar o seu objeto por questão do tempo, né, a aula é de 45 minutos apenas, ficaram querendo apresentar seus objetos. Então, num segundo momento, numa segunda aula, a gente então reviu esses objetos e pediu para que os alunos então tirassem uma foto desse objeto escolhido e fizesse uma breve descrição dele, mas atentando principalmente para a função, para a funcionalidade daquele objeto, e postasse no Moodle, então, na plataforma da turma. O terceiro momento das nossas aulas, então, foi então a construção de um objeto híbrido. Nós levamos, então, algumas referências para os alunos, principalmente o artista Barrão, que é um artista que utiliza de objetos bastante conhecidos, até as obras assim que os alunos ficaram mais interessados e que rendeu mais para uma conversa com eles foi de uma garrafinha de Coca-Cola com uma cabeça de boneca e de um dinossauro com uma perna de figa. Foi um disparador bem interessante assim para a turma, eles gostaram bastante. E então foi dada essa atividade de que eles teriam que construir o objeto deles, né, o híbrido deles. O retorno foi bastante interessante, a gente pôde ver assim que veio de tudo, mas todos conseguiram concluir de uma maneira bastante positiva a atividade. Eu gostaria de falar que existe, claro, uma grande diferença entre a gente pisar na sala de aula presencialmente e a gente pisar na sala de aula de uma maneira remota. Porém, o que eu vejo, assim, traçando um paralelo, né, das coisas positivas, é que com essa turma, a participação deles foi muito boa. Eu acredito que se fosse presencial, talvez com eles fugisse um pouco do controle, porque todos gostam muito de falar muito e de compartilhar muito as suas experiências. Perdão. Não só com relação aos ganhos na aula, né, nas atividades, mas também em suas casas e tal, e o que fizeram no final de semana. Eles são bastante comunicativos, o que eu gostei bastante. E eu acredito que se fosse presencial seria mais fácil de deixar a coisa toda se perder, assim, ou perder o foco, né? Como era uma atividade de ensino remoto, estavam em casa, aquela coisa toda, eu acho que nesse aspecto foi mais fácil de, gente, temos uma atividade, precisamos postar até tal dia, vale nota, né? Então, tudo isso, acho que de uma maneira ajuda. É claro que o que a gente observou bastante, principalmente com relação a que o objeto teria que fazer um barulho, né? Como a gente tá com dispositivos móveis ou com celulares, às vezes isso atrapalha. Então, no jogo ali de adivinhação, pro som do objeto, acabava ficando distorcido, então alguns objetos não conseguiram ser identificados logo. Mas eu também penso que essa atividade, se fosse pensada de uma maneira presencial, teria que ser diferente. Talvez só um jogo de adivinhação, ou tipo, vendar todo mundo na sala de aula, né? Então, as adaptações que a gente faz para a maneira remota e para a maneira presencial. Mas, como eu falei, de uma maneira geral, eu achei que foi um ganho. Eu acho que tudo que a gente coloca como
missão para licenciatura é algo que a gente tem que correr atrás e saber que o nosso retorno vai ser sempre positivo, porque não só a gente ganha como uma experiência, como eu acredito que os alunos também ganham, né? E eu sempre aprendo muito mais com eles do que eles comigo, eu acho. E eu acho que é isso que eu levo bastante desse estágio e, bom, acredito que seja isso. Obrigada mais uma vez, excedi um pouquinho o tempo, mas gostei bastante de ter participado e peço desculpas por não poder estar presente, mas, enfim, é mais uma coisa que a maneira remota nos possibilita, né, de poder estar em vários lugares ao mesmo tempo e poder igual deixar o meu relato pro WhatsApp. Obrigada mais uma vez.